João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Como meu Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome.
Glória a Deus, vamos marcar como lido João capítulo 20, leitura completa. Glória a Deus. Se você está acompanhando, compartilhe este conteúdo, a palavra do Senhor, com mais alguém para abençoar mais uma vida. Amém? Deus te abençoe.